Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse módulo de autoridade. Aqui a gente vai falar de um tema muito precioso, que é a formação da autoestima infantil. É verdade que ninguém quer ter filhos medrosos, filhos fracos, filhos que diante dos desafios da vida fracassam, se mostram como fracos e medrosos. Isso é uma das coisas que os pais mais querem. O filho pode ser mais ou menos inteligente, ter uma habilidade ou outra, mas no fundo, todo mundo quer criar filhos e futuros adultos seguros, que diante da vida sejam pessoas serenas, seguras, com coragem. Um dos grandes objetivos da educação, não é verdade? Então aqui eu queria trabalhar alguns aspectos que vão dar luzes para como ajudar na formação da autoestima infantil. Eu vou trabalhar aqui são três pilares que ajudam na formação da autoestima de um ser humano. Eu vou nomeá-los e depois desenvolver cada um. Em primeiro lugar, estabilidade afetiva. Para a formação da autoestima, a gente precisa dar estabilidade afetiva para um ser humano, para uma criança. Isso serve para todas as idades, mas quanto antes a gente der, melhor o desenvolvimento da autoestima. Em segundo lugar, conquista de habilidades e espírito de serviço. E em terceiro lugar, aprender a agir com coragem ou assumir a própria vulnerabilidade. Do que se trata cada um? Em primeiro lugar, a estabilidade afetiva. Todo ser humano tem dentro de si uma necessidade de ser amado, de saber-se e sentir-se amado. E isso nasce dentro da gente como um grande pedido, né? Desde bebezinho, a criança pede colo, pede aconchego, pede comida. E a gente demonstra o amor a uma criancinha pequena dando esses meios materiais mesmo. Dando de mamar, dando de dormir, dando lar, aconchego, protegendo do frio. Tudo isso é percebido nessa criança como amor, como carinho, como afeto. Conforme ela vai crescendo, esse amor e carinho e afeto precisa ganhar outras formas. Com a nossa palavra, nosso encorajamento, a nossa presença, o nosso olhar. Tudo isso vai sendo adequado a cada período e etapa do desenvolvimento. Crianças mais velhas precisam sentir-se compreendidas no seu mundo interior, nas suas emoções. Tudo isso vai dando para ela um tipo de estabilidade afetiva. Porque ela recebe de quem realmente a ama, de quem está ali para dar, recebe amor, carinho e afeto através da sua benevolência, certo? Então, esse é o primeiro grande pilar para o desenvolvimento da autoestima. Que estabilidade afetiva estamos dando para as crianças, para os filhos? Algumas notas importantes acerca da estabilidade afetiva que eu vou dar para que a gente realmente proporcione isso para as crianças. Em primeiro lugar, uma relação conjugal estável. Um pai e uma mãe que se amam, que se querem, que se tratam com carinho, que não brigam na frente das crianças, que realmente inclusive mostram o seu carinho na frente das crianças. E às vezes temos medo de mostrar o carinho. Claro que precisa de discrição, mas o carinho na frente das crianças, isso faz um bem enorme para a formação da afetividade daquela criança. Então, a relação conjugal dos pais estável é importante. Por quê? Aquela criança, de alguma forma, tem a percepção de que foi aquela relação que colocou ela no mundo. Aquela relação que fundou ela na realidade. Aquele amor fundacional. Aquele amor entre os dois fundou ela na realidade. Se aquele amor começa a ruir ou se mostrar instável, a própria existência dela é percebida como instável. Isso é muito importante da gente ter em mente. Que a criança, em qualquer idade, é muito sensível para como que está a relação entre os pais. A relação conjugal. Depois, é importante que haja uma estabilidade emocional dos próprios pais na relação com os filhos. Então, se o pai ou a mãe é muito instável, por qualquer coisa grita, perde a paciência, tudo isso vai gerando um tipo de instabilidade naquela criança. As crianças precisam de previsibilidade, elas precisam saber que vão recorrer a nós e lá vão encontrar um porto seguro. E não alguém que vai gritar com elas, alguém que vai botar medo, alguém que vai ameaçá-la, alguém que vai reclamar porque ela tá pedindo carinho, afeto ou atenção. É claro que nem sempre a gente vai poder atentar às suas demandas concretas. De querer comer, de querer assistir algo. Mas a gente sempre deve estar pronto para atender a sua demanda afetiva. Que é o nosso olhar, que é a nossa resposta, E isso exige uma estabilidade emocional da nossa parte.
Precisamos ser pessoas estáveis. Porque se somos instáveis e respondemos sempre às nossas emoções, a gente gera filhos instáveis. Filhos ansiosos, filhos inquietos, filhos que não sabem o que esperar da gente. E eles deveriam, inclusive, esperar o contrário. Somos adultos, então deveriam saber como vamos reagir, em regra. Claro que uma vez ou outra, se é algo que é pontual, que é exceção, não vai causar uma lesão tão evidente na formação da autoestima e da afetividade da criança. É importante a gente aprender a corrigir a sós, nunca expô-los na frente dos outros também. Porque isso demonstra da nossa parte de estabilidade emocional. A gente sabe se segurar. Nem sempre a gente corrige na frente dos outros. Então, uma regra que muitos pais erram porque querem ficar bem diante dos outros é corrigir a criança no parquinho, é corrigir a criança na frente dos outros adultos. Isso deve ser evitado a todo custo. Na frente dos outros, a gente tá do lado do nosso filho. E em casa, se necessário, a gente corrige, a sós. Senão a gente vai causar não um desejo de corresponder à nossa correção, mas uma grande frustração de falar assim, nossa, meu pai me expôs na frente de desconhecidos. Isso aí é percebido pela criança desde muito cedo. Então, isso aí, a criança realmente se comportou mal e brigou no parquinho com outra criança, ou se comportou mal e às vezes a gente, para mostrar para os outros que tá fazendo algo, corrige na frente dos outros. Isso é muito lesivo para a formação da afetividade e da estabilidade da criança. Então, a regra deveria ser essa. Na frente dos outros, a gente defende os filhos. E a sós a gente corrige, porque é necessário corrigi-los, para que ele aprenda o que é uma conduta adequada. Isso serve também na frente dos irmãos e para exposição. Elas se sentem muito expostas quando fazemos isso. Então, falar mal em público, expor seus defeitos, limitações, nunca deveria ser feito. Em terceiro lugar, a presença e a atenção dos pais. Então, olho no olho, sabe? Não dividir a atenção dos nossos filhos com o celular. Estar na mesa de jantar e estar ali presente realmente. Isso vai gerando estabilidade para a criança. Quando a gente tá junto, é para estar junto, 100%, tá? Quando estamos fazendo outra coisa, trabalhando, que elas saibam que estamos fazendo isso. E pronto. Então, são algumas notas importantes para alcançar essa estabilidade afetiva e emocional da criança. Depois, em segundo lugar, temos a conquista das habilidades. Para uma pessoa ter autoestima, ela precisa olhar para si mesmo e se estimar. Ter coisas estimáveis em si mesmo. Para uma criança, isso significa ela, de alguma forma, se percebe como alguém que tem habilidades. Que consegue comer sozinha, consegue tomar banho sozinha, que consegue ir ao banheiro sozinha, quando é pequena, né? Essas são as habilidades que ela tem. E conforme ela vai crescendo, habilidades condizentes com a sua função motora e intelectual. A criança consegue ajudar os outros, a criança consegue colocar a mesa, uma criança consegue estudar, consegue ler. Isso tudo vai estabilizando também a percepção sobre si mesma no mundo. Isso dá uma autoestima bem fundada. Então, aqui é importante a gente ter claro que a gente não faça algo para os filhos que ele pode fazer sozinho. Às vezes a gente ajuda demais. Eu sempre brinco nas aulas que eu dou sobre desenvolvimento infantil, que a criança, em torno de um ano a 1 ano e 2, 3 meses, no máximo ela começa a andar. Se ela começa a andar, ela tem os bracinhos livres. E, portanto, já pode jogar as próprias coisas no lixo. Então, isso é fomentar a autonomia e a conquista de habilidades. Conforme a gente vai vendo que ela tem capacidade, é deixá-la fazer as coisas. E não sempre, com muita boa vontade, muitos pais querem fazer pelas crianças, porque as amam e querem com muito carinho. Mas, às vezes, a gente cai num excesso que não respeita a sua autonomia e conquista de habilidades. Então, é isso. Que não façamos por eles algo que eles podem fazer sozinhos. E, com o tempo, ir mostrando que essas habilidades que eles foram conquistando podem ser colocadas a serviço dos outros. Isso aqui é fundamental para a conquista da autoestima. É entender que ela está no mundo e pode servir, pode ajudar. Isso é fundamental. E às vezes a gente demora muito para apresentar essa realidade às crianças. Então, ao chegar num ambiente novo, ou perto do almoço, a gente pode ir dando notas para a criança. De cuidado e percepção dos outros. Olha, na hora do almoço, você pode tentar ver se tem alguém que sem água e servir. Isso a gente pode fazer desde muito cedo. Conforme ela tem a capacidade de pegar a jarra d'água e colocar. É só um exemplo, mas é importante que a gente não demore muito para apresentar a possibilidade de servir os outros com as próprias habilidades. E conforme ela vai adquirindo gostos e habilidades individuais, é legal que ela veja essa diferença entre os irmãos e que aquela habilidade que é própria dela também é algo que enriquece o ambiente. A gente precisa ir colocando esses dados. Isso vai
enchendo ela de autoestima, porque ela vai se percebendo como alguém único, que é amado, mas também que consegue mudar o ambiente onde ela está. E por fim, chegamos no aprender a agir com coragem, o que eu chamo também de aprender a assumir a vulnerabilidade. Como assim assumir a vulnerabilidade é agir com coragem? Todos nós, diante de uma determinada demanda ou ação, a gente percebe que somos vulneráveis, podemos falhar, temos limites de tempo, de habilidades, etc. Diante dessa percepção da própria vulnerabilidade, a gente pode abraçar essa vulnerabilidade e falar assim, sou vulnerável, ou negar essa vulnerabilidade. Ter medo de assumir essa vulnerabilidade. É o medo de assumir a vulnerabilidade que paralisa a gente. E é justamente abraçar a nossa fraqueza que torna a gente corajoso. É aquele negócio. Quando sou fraco, então sou forte. Quando eu sei que sou fraco, eu percebo que realmente eu tenho falhas e limitações. Mas assim, eu abraço isso e ajo com essa possibilidade de errar e de falhar. E inclusive contando com a ajuda dos outros. Para uma criança, a gente pode ensinar isso desde muito cedo. E quanto mais cedo a gente ensinar que você realmente tem limites, você tem uma vulnerabilidade, mas você pode abraçá-la e agir com ela, e a gente vai criando uma criança corajosa. Como que a gente faz isso na prática? Na prática, a gente vai fazer sempre valorizando os seus esforços, mas ensinando o que ela poderia ter feito melhor. Então, um exemplo muito prático. Uma criancinha chega pra gente, o nosso filho, mostra uma coisa que ela fez, uma dobradura, um desenho. Veja, uma criança de 3 anos vai fazer um desenho feio. Objetivamente é feio. Ele vai desenhar o papai e a mamãe ali e tá feio, não tá bonito. A gente não pode fingir que tá lindo e maravilhoso. Senão a gente tá dificultando que ela perceba que ela é vulnerável e pode melhorar. E aí quando chegar o momento em que ela se depara com uma real limitação dela, ela não vai saber como agir, porque ela sempre foi elogiada e nunca foi corrigida, porque, ai, que lindo e maravilhoso tudo que ela faz. E quando ela perceber que nem tudo que ela faz é lindo e maravilhoso, ela vai ficar com medo e não vai agir. Então, parece maldade, parece crueldade, mas não é. Então a gente valorizar o esforço. Eu não tô falando pra chegar assim e falar, nossa, que horrível esse desenho. Isso também vai gerar uma instabilidade na criança. Mas ela chegou com aquilo, a gente valoriza o esforço dela. Nossa, que legal. Olha só o desenho que você fez da mamãe, do papai, muito bom, tal. Mas ó, aqui não poderia ter feito um cabelo mais comprido? Ou não tá faltando o nariz aqui, ó. A mamãe tem um nariz, dá pra fazer um nariz. Então a gente mostra que a gente valorizou o esforço, a gente ensina como fazer melhor. Isso serve pra qualquer coisa. Isso serve pra qualquer atividade, né? Seja num esporte, seja em atividades do dia a dia, seja ao servir pra colocar a mesa. A gente valorizar o esforço sempre, porque o esforço é sempre valorizável, é sempre louvável, mas colocando essa nota de melhora, porque nessa nota de melhora que é positiva, a gente está ensinando de uma forma positiva que ela é vulnerável e tem fraquezas e limitações. E ela vai aprendendo que dá para lidar com essas fraquezas e limitações e vai gerando nela um desejo de sempre querer mais, se superar e melhorar. Quando isso é feito num ambiente seguro do lar, é perfeito. Quando é feito num ambiente seguro do lar, a gente realmente fomenta o desenvolvimento da autoestima. Senão, ela vai ser confrontada com as próprias limitações no futuro e não vai saber como lidar com elas. E vai se paralisar ou fugir das dificuldades, ou vai se tornar alguém muito inseguro. Sempre realmente querendo aquela validação, aquela aceitação dos outros. É importante que a gente ensine desde muito cedo a ser crianças corajosas. E isso começa com nós mesmos, conosco mesmo. Às vezes nós mesmos temos dificuldade de assumir a nossa vulnerabilidade. Então, se nós olharmos para nós e assumirmos isso, vai ficar mais fácil de a gente colocar isso para as crianças. Então, esses são os pilares realmente para o desenvolvimento da autoestima infantil. Se dermos essa estabilização afetiva com um ambiente seguro, de carinho, estável, de amor, de benevolência, ajudando a conquistar habilidades e colocando isso ao serviço dos outros e ensinando a assumir a própria vulnerabilidade para agir com coragem, vamos estar criando seres humanos corajosos, fortes, com uma autoestima segura, uma autoestima bem desenvolvida. E é isso. Muito obrigado.